Dia. Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou começar com uma carta de Cherubim e, e depois temos um texto de Sartre, que esse texto de Sartre faz parte do livro Cherubindo ou A Aventura da Consciência, que eu acho que várias pessoas já leram. Existe mesmo uma tradução em português. E eu descobri recentemente, eu redescobri esse livro, né? E é um livro muito bonito. É realmente assim muito inspirado, né? E eu encontrei uma passagem que muito poética, que ele, Saad Prem tem uma linguagem muito pessoal, assim, muito, ele escreve de maneira muito particular, né? Assim, muito dele mesmo. E, e um pouco fora, digamos, de certos padrões literários, né? Ele escreve assim de maneira muito livre e com muita poesia. E esse livro, Aventura da Consciência, ele fez assim muito diretamente em contato com a mãe. Foi a mãe, em certo momento, ela havia feito algum comentário sobre uma biografia de Aurobindo, que falasse de Aurobindo como se fosse quase como um conto de fadas, né? Com essa assim como uma expressão que acho que saísse um pouco dessa formalidade, né? Que a gente sempre vê. Aurobindo nasceu e foi para a Inglaterra e fez isso, né? Então, assim, ela imaginava mais uma coisa como que pudesse ser uma linguagem que tocasse mais os jovens, que fosse uma coisa mais direta e poética. Então, assim, e sabe, por exemplo, com esse livro, ele começou a trabalhar nesse livro e lia para ela, né? Então, ele lia e ela era muito assim, na agenda tem muitas passagens, né, nesses momentos, né, onde ele lia e ela fazia comentários sobre o conteúdo e a maneira dele se expressar, né, nesse livro. E eu sei que esse livro, assim, se alguém pode ler no original em francês, mas existe também, como eu disse, em português, existe também em inglês. Mas se alguém pode ler em francês, eu acho que vale a pena, porque é muito bonito, é muito bem escrito, assim, muito bonito, muito particular mesmo. Então, nós vamos começar com essa carta de Cherubim. Então, claro, como nós sabemos, Cherubim responde, né? Então, a gente não tem acesso à pergunta, né? À carta que foi dirigida a Cherubim, mas a gente tem a resposta. E pela resposta a gente conclui, né? Chega a conclusões de qual foi a pergunta, qual foi a conversa, qual foi a questão. Então aqui ele diz: você diz que esse caminho é muito difícil para você ou para pessoas como você, e que somente avatares, como eu mesmo ou a mãe, podem segui-lo. Este é um estranho mal-entendido, pois, ao contrário, esta é a via mais fácil e mais simples e mais direta. E qualquer um pode segui-la se ele acalma sua mente e seu vital. Mesmo aqueles que têm um décimo de sua capacidade podem seguir esse caminho. É a outra via de tensão, de pressão e de duro esforço que é difícil e necessita uma grande força de tapásia. Então, aqui, em várias cartas, em vários comentários dos discípulos, a gente vê esse tipo de questão, esse tipo de. É quase, em alguns momentos, assim, algumas cartas, a gente imagina assim, quase que
quase que como se estivesse cobrando alguma coisa de Cherubim. Mas você está aí na sua torre, né? E nós aqui estamos penando aqui nesse mundo e tal. E, e aí Cherubim fala disso aqui. Então você diz que esse caminho é difícil, que só eu, mas aí ele diz, é o contrário. Essa via é mais fácil, mais simples e mais direta. Quer dizer, a via do yoga integral, né? Imagina, sobretudo, para pessoas, né, que estavam diretamente, né, sob essa atmosfera da mãe de Shri Aurobindo, estava nessa energia do ashram. Quer dizer, imagina como podia ser naquela época a força, a intensidade que existia no ashram, né? A gente pode dificilmente imaginar. Então, uma outra coisa é que hoje nós temos os livros que Shri Aurobindo escreveu, mas nessa época não havia, assim, havia a revista, né, a Área, mas assim os livros não tinham ainda sido publicados. Então, assim, os discípulos, acho que eles não tinham muito acesso a tudo que nós temos hoje, né? Todo esse material escrito e tudo isso que foi saindo, né, foi sendo publicado, naquela época não havia. Então, é como se era um caminho onde eles tinham que perguntar tudo a Cherubim, e fazer cartas, e perguntar, e ter conversas entre eles, e aí discussões, quer dizer, era diferente de como é hoje, né? Mas tinham, ao contrário, tinham a presença, né, a ação, né, material, concreta, que vinha da presença de Cherubim e da mãe, né? Mas é interessante como Cherubim diz, que é a outra via de tensões, de duro esforço. Quer dizer, essa via é que é difícil. É essa via que necessita uma grande força de tapásia. Então, no fundo, vamos continuar, né? Depois a gente pode comentar um pouco mais. Quanto à mãe e eu mesmo, nós tivemos que tentar todas as vias, seguir todos os métodos, ultrapassar montanhas de dificuldades, carregar um fardo muito mais pesado do que você ou qualquer outra pessoa onde se ache, ou no exterior, jamais carregou. Aguentar condições muito mais difíceis, travar batalhas, suportar feridas, abrir caminho através de pântanos e desertos e florestas impenetráveis, conquistar, né, conquistar massas hostis, um trabalho tal que, estou seguro, ninguém antes de nós teve que cumprir. Eu não sei se vocês se lembram, ou alguns talvez se lembrem, que há um tempo atrás nós lemos aqui esse poema de Cherubim, O Labor de um Deus. Então, talvez a próxima vez a gente leia isso, porque é nesse poema que Cherubim descreve assim como é pungente, assim, uma coisa que vai diretamente assim ao coração, né? Assim, tudo que como ele descreve justamente o caminho, né, que ele percorreu como avatar, né, como uma manifestação divina nesse mundo, e o que ele teve que viver, digamos, para fazer o trabalho que ele veio para fazer. Então ele diz aqui: montanha de dificuldades, carregar um fardo muito mais pesado do que você ou qualquer outra pessoa nesse ashram ou no exterior jamais carregou. Aguentar condições muito mais difíceis, travar batalhas, suportar feridas, abrir caminho através de pântanos e desertos e florestas impenetráveis, conquistar massas hostis, um trabalho tal que estou seguro, ninguém antes de nós teve que cumprir. Então, isso assim, então tudo isso em planos que a gente não conhece. Quer dizer, tudo isso se passou no plano invisível, né? E então
A gente só imagina, ele não consegue imaginar. Eu não posso nem dizer a gente imagina, porque eu acho que a gente não consegue imaginar, porque a maioria de nós, primeiro, não tem acesso a esses planos, e segundo, se eu não sei o que a gente faria se tivesse acesso a esses planos. Quer dizer, em certos casos, na maioria dos casos, é melhor não haver acesso, porque justamente a gente não tem, a maioria das pessoas não tem a força, não tem o conhecimento, não tem a maturidade espiritual para afrontar certas situações, certos seres, certas entidades desses planos invisíveis. Então, ele diz aqui, quando ele fala batalhas, feridas, caminhos, pântanos, desertos, florestas, massas hostis, quer dizer, tudo isso se passa num plano invisível, no plano do vital, no plano do inconsciente, no plano de um certo tipo de, um certo plano mental. Então, eu imagino que, bom, imagino, de novo, né? Quer dizer, se eu posso imaginar, ou, afinal, só posso ter certeza que a gente não pode imaginar. Eu só posso repetir isso. Quer dizer, é difícil imaginar, né, esses planos, muito difícil, muito difícil. Pois o guia do caminho, em um trabalho como o nosso, deve não apenas fazer descer e representar e encarnar o divino, mas representar também o elemento ascendente na humanidade e carregar o inteiro fardo da humanidade e experienciar. Não é um simples jogo, uma lila, mas da maneira mais séria. Toda a obstrução, a dificuldade, a oposição, todo o labor dificultado e somente pouco a pouco vitorioso que se apresentam no caminho. Então, quer dizer, o guia do caminho, quer dizer, o mestre, o guru, o avatar. Então, no trabalho como o deles, que era realmente um trabalho voltado para a transformação, então ele deve não apenas fazer descer, representar, encarnar o divino, mas representar também o elemento ascendente na humanidade. Então, isso assim, isso é belíssimo imaginar, isso a gente pode imaginar, né? Como que esse elemento ascendente na humanidade, quer dizer, a humanidade tem a sua aspiração, a humanidade tem esse movimento que, apesar de tudo, vai adiante, né? E que quer fazer um progresso e que caminha, quer dizer, tem esse elemento, um elemento ascendente na humanidade, e que é, apesar de tudo, um movimento da natureza que impulsiona, né? Então, o guia do caminho, ele apenas, não apenas desce, representa e encarna, mas ele representa também o elemento ascendente na humanidade e carregar o inteiro fardo da humanidade. Então, ele carrega tudo, porque tudo tem que ser transformado. Então, ele tem que ter experiência, que não é uma brincadeira, não é um simples jogo, uma lila, de uma maneira mais séria. Então, ele tem que viver a experiência, ele tem que passar pela obstrução, pela dificuldade, pela oposição. Então, todo o labor dificultado, e pouco a pouco vitorioso. Então, assim, é como que cada vitória, a mãe fala muito disso, né, na agenda, como os momentos, essa pequena vitória, aqueles pequenos momentos que aparentemente são pequenos, né, mas que representam muito no caminho. Então, Rubens diz isso, né? Então, toda obstrução, a dificuldade, a oposição, todo o labor dificultado e somente pouco a pouco vitorioso que se apresenta no caminho. Então, é porque tivemos a experiência completa que podemos mostrar aos demais um caminho mais simples e fácil, se somente eles consentem segui-lo. É devido à nossa experiência, conquistada a um preço tremendo, que podemos encorajar você e os outros.
Tomem a atitude psíquica. Sigam de maneira direta a via ensolarada, com o divino sustentando-os, aberta ou secretamente. Se secretamente, mesmo assim, ele se mostrará no tempo justo. Não insistam na jornada penosa e difícil, cheia de entraves e desvios. A mãe fala muito, né, do drama, né, de como a humanidade, assim como o ser humano, a gente gosta do drama. E como esse drama é só um drama. Então, às vezes, até ela fala, eu acho que ela tem até uma experiência que ela descreve na agenda, onde ela vê como que a Terra, como que é envolvida, como é que a gente pode dizer assim, como se fosse uma película muito sutil, né, em torno, né, assim, da Terra. E justamente como se fosse uma bola, né, que cobrisse a Terra, mas uma matéria muito sutil. E ela diz que é como se bastasse assim uma agulha, um alfinete, aí você faz um buraquinho assim, um furinho, paf, e isso desaparece. Então é como se ela falasse do drama, né? Digamos como que essa necessidade que a gente tem, né? A humanidade, assim, do drama, né? Da tragédia, do drama, do sofrimento, é uma coisa que está assim, muito imbuído, né? Quer dizer, às vezes uma coisa que bastava uma oscilação de um pontinho a outro e a perspectiva muda e o drama desaparece. Mas a gente fixa no drama, como cada vez a gente escolhe o drama, a gente escolhe a dificuldade, a gente escolhe a batalha, a gente escolhe a incompreensão. Eu penso muito em relações humanas, assim, uma pessoa com a outra. Quantas vezes a gente tem que discutir, brigar, não sei, se desentender por nada. Se a gente olha bem assim, é só um drama. Basta mudar um pouquinho a perspectiva e isso acaba, né? Uma coisa que, uf, acaba. Mas tem uma coisa na humanidade, uma coisa nossa, assim, no ser humano, que se apega muito a esse negócio. Se apega muito. Então, assim, Chirubino diz isso, assim, não insista, né? Escolha, né? A maneira, a via ensolarada, que o divino sustenta. Então, seria sustenta de uma maneira secreta, né? Ou abertamente, ou secretamente. E mesmo se é secreto, temos que ter certeza que um dia ele vai se mostrar. Então, não insistam na jornada penosa e difícil, cheia de entraves e desvios. Então, é como se fosse uma escolha de cada dia, né? É como se a cada momento, cada dia, cada obstáculo, cada coisa que a gente tem que fazer face, fosse uma escolha, um momento de escolha. Então, qual é o caminho, né? Vamos fazer o drama, vamos fazer o sofrimento, ou vamos escolher o caminho, digamos, da via ensolarada, né? Então, esse é o texto de Satpan sobre o centro psíquico. Então, ele diz: o mental não é nós mesmos, porque todos os nossos pensamentos vêm de um mental mais vasto que o nosso, universal. O vital não é nós mesmos, nem nossos sentimentos e nossos atos. Nada disso é nós mesmos, porque todos os impulsos vêm de um vital mais amplo que o nosso, universal. E este corpo, tampouco, não é nós mesmos, pois seus componentes vêm de uma matéria e obedecem a leis maiores que as nossas, universais. Então, ele pega assim, esses três elementos que a gente sempre acha que somos nós, né? Quer dizer, a mente, né? A vida, né? E a matéria. Ele diz, nada disso é nós mesmos. Tudo isso são elementos cósmicos, são universais, né? Quer dizer, a mente faz parte de um plano universal e disso vem, quer dizer, caracteriza cada indivíduo. Mas não é isso que faz o indivíduo.
Então, porque todos os nossos pensamentos vêm de um mental mais vasto que o nosso. O vital tampouco. O vital também vem do vital universal. E o corpo também, quer dizer, esse nosso corpo também, né, não é nós mesmos. Porque essa matéria, esse plano físico, também vem da matéria, do plano material. E obedecem, tudo isso obedece leis maiores que as nossas. São leis universais. E aí a gente pode explorar isso, quais são essas leis universais, quais são. Mas esse texto Supremo ele continua, então eu vou trazer o que segue no nosso próximo encontro, porque é muito interessante esses textos sobre o centro psíquico. Então, não esquecer isso, o que ele diz aqui agora. O mental não é nós mesmos, o vital não é nós mesmos, e o corpo físico tampouco é nós mesmos. Então, ele vai continuar. Qual é, então, essa coisa em nós, que não é nosso meio, nossa família, nossas tradições, nosso casamento, nossa profissão, que não é o jogo da natureza universal ou das circunstâncias, e que faz que nós somos eu, mesmo se tudo mais desabasse, e, sobretudo, quem sou eu quando tudo mais desaba? Justamente aí ele pode concluir, porque é a hora de nossa verdade. É como que quando tudo desaba, tudo isso é a hora de nossa verdade. Então, com essa coisa em nós, não é nosso meio, quer dizer, não é onde eu nasci, onde eu cresci, não é nada disso. Nem nossa família, mesmo que queremos muito bem, amamos nossa família, trazemos traços, né, assim, que herdamos da família, mas tampouco. Nossas tradições, nosso casamento, profissão, não é o jogo da natureza universal ou das circunstâncias. Então, o que é isso que faz que nós somos eu, mesmo quando tudo isso desaba? E, sobretudo, quem sou eu quando tudo mais desaba? Então, essa hora, quando tudo mais desaba, é a hora de nossa verdade. Ao longo de nossa exploração, nós observamos diversos centros ou níveis de consciência e vimos que por trás desses centros havia uma consciência-força que se movia e ligava nossos diversos estados de ser. Um dos primeiros resultados do silêncio mental e da pacificação mental foi mesmo separar essa consciência-força das atividades mentais e vitais pela qual ela estava habitualmente encoberta. Vamos ler isso de novo, porque a gente tem que entender bem isso. Então, ao longo de nossa exploração, nós observamos diversos centros ou níveis de consciência e vimos que por trás desses centros, então imagine esse centro de consciência pode ser os chakras, por exemplo, e pode ser também níveis de consciência. Então, por trás desses centros, desses níveis, havia uma consciência-força que se movia. E essa consciência-força ligava os diversos estados de ser. Então, um dos primeiros resultados do silêncio mental e da pacificação mental foi separar essa consciência-força das atividades mentais e vitais pela qual ela estava habitualmente encoberta. Então, essa consciência-força que está por trás de tudo, justamente ela está encoberta. Então, quando a mente, né, se pacifica, com que a gente tenta esse silêncio mental, tenta pacificar essa mente, então ela começa a separar. Quer dizer, existe uma consciência-força por trás das coisas, então a gente separa, porque a gente confunde isso com as atividades mentais e vitais. Mas isso, de fato, encobre essa consciência-força. Então, quando acontece isso, que a gente descobre, quando a gente começa a separar, como que descobrir, né? Descobrir essa consciência-força, então sentimos que essa corrente de força ou de consciência era a realidade fundamental de nosso ser.
por trás de todos os nossos estados. Então, assim, se a gente aprende, eu penso muito assim, cada vez assim que a gente falou disso, cada vez que eu já falei aqui, ou talvez em algum encontro assim, em pessoa, né, pessoal, é, basta a gente se observar de maneira assim, bem simples, né, durante o dia, os nossos humores, né, nossos altos e baixos, as emoções, o jogo das emoções. No dia a gente passa assim por mil momentos de altos e baixos, né? Reações, até, não sei, choros e lágrimas e alegrias e tudo isso, né? Como que essa oscilação, né, dos humores. Mas no fundo, quer dizer, dentro, que ele diz aí, né? Então, por trás de todos esses estados, então existe uma realidade fundamental de nosso ser. Então, quando ele fala dessa pacificação, o silêncio mental, essa pacificação, eu acho que um primeiro passo é observar esses pequenos movimentos cotidianos, por exemplo, né, que a gente passa o dia altos e baixos, e alegrias e raivas e cóleras, indecisões e perplexidades, quer dizer, basta analisar isso no fim do dia, ver como, e justamente tentar observar e se colocar naquele ponto justamente por trás de tudo isso. Quer dizer, eu nem falo ainda do silêncio mental ou a pacificação mental, mas essa observação, né? Quer dizer, o que é que faz essa baraonda, como é que diz isso? Eu não sei, falei italiano. Essa confusão que a gente vive, né? Essa agitação que muitas pessoas vivem. Como é que a gente pode acalmar isso? Se posicionando por trás. E observando isso como se fosse uma tela, né? Quer dizer, isso não é você, isso não sou eu, isso é outra coisa. É a personalidade mais exterior, né? E isso não é o meu self, não é o meu eu. Mas essa consciência-força é a consciência de alguém. Quem então é essa consciência em nós? Qual é o centro, o mestre? Ou somos simplesmente as marionetes de algum ser universal que seria nosso centro verdadeiro, visto que todas essas atividades mentais e físicas são, de fato, atividades universais? A verdade é dupla. Em nenhum caso nós somos marionetes, salvo quando nos obstinamos a considerar a personalidade frontal como nós mesmos, porque é ela a marionete. Então, essa consciência-força é a consciência de alguém. Mas quem é essa consciência em nós? Qual é o centro, o mestre? Ou somos marionetes, né? Bonequinhos que algum ser universal brinca, né? Com essas marionetes, né? Então, isso seria talvez nosso centro verdadeiro, né? Porque ele diz um ser universal, que seria nosso centro verdadeiro, visto que todas as nossas atividades mentais, vitais e físicas são, de fato, atividades universais. Então, será que existe esse ser universal? Então, ele diz a verdade, pode ser duplo. E em nenhum caso nós somos marionetes, salvo quando nos obstinamos a considerar a personalidade frontal como nós mesmos, porque é a marionete. E, de fato, se a gente olha assim, é difícil imaginar que o mundo é conduzido por marionetes, né? Quer dizer, assim, se a gente olha assim, o estado do nosso planeta e a gente vê assim, digamos, os líderes, não? Que insistem, né, em definir assim, o futuro da humanidade.
A gente se pergunta, mas onde vivem, né? Onde? Assim, interiormente, né? Onde vivem esses seres, né? Porque justamente essa personalidade frontal é a que faz barulho, é essa que quer ser vista, né? É essa que faz o show, né? Essa personalidade frontal. Mas justamente essa personalidade frontal é ela, marionete. Quer dizer, é ela que, quer dizer, mesmo aqueles que pensam que são poderosos e que são, a maioria, no fundo, não é. A maioria, no fundo, vivem justamente essa personalidade externa, né? Sabe, essa personalidade aparente, né? E, então, essa personalidade aparente é que é a marionete. Nós temos um centro individual que a Cherubino chama o ser psíquico, e um centro cósmico, ou ser central. Etapa por etapa, devemos reencontrar um e outro e tornarmos-nos o mestre de todos os nossos estados. Por agora, nós iremos somente à descoberta de nosso ser individual, que outros chamam alma. Isso é, ao mesmo tempo, a coisa mais simples do mundo e a mais difícil. A mais simples, porque uma criança compreende isso, ou antes, ela vive isso espontaneamente. Ela é rei, ela ri, ela vive em seu ser psíquico. E aqui é uma nota de Sartre. Há exceções e graus, mas são quase todos visíveis ao olho nu. Quer dizer, claro, não é toda criança e não é em todo, e não são todas iguais, né? Não são todas no mesmo nível. Mas essas realidades da infantil são assim, a olho nu, a gente pode ver. A criança que não foi ainda, a criança pequena que não está ainda, digamos, confundida, né, com certas realidades ou com certas coisas que se apresentam diante dela. Justamente ela vive isso, ela vive essa coisa espontânea, ela é rei, né? Isso é bonita a imagem dele, ela é rei, ela ri, né? Ela vive em seu ser psíquico. E a gente vê isso, assim, a criança pequenininha, né? O bebê, quando ele nasce, como ele ainda, a expressão, né? Quando ele dorme, não tem coisa mais linda do que uma criança pequena quando dorme, né? Quer dizer, a atmosfera em torno de uma criança pequena é como que está perto da origem, né? A criança, o novo nato, o novo nascido, a sensação que dá é essa, né? Ele está ainda perto dessa origem. Então, ele vive, ele ainda vive no seu ser psíquico. A mais difícil, porque essa espontaneidade é logo recoberta por todo tipo de ideias, de sentimentos. Então, se começa a falar de alma, quer dizer que não se compreende mais nada disso. Quando se começa a falar muito, né? Todo o sofrimento da adolescência são justamente a história de um lento aprisionamento psíquico. Se diz crise de crescimento, mas é talvez uma crise de sufocação. A maturidade sendo alcançada quando a sufocação se tornou um estado natural. E toda a dificuldade do buscador são a história inversa de uma lenta extirpação de todas as misturas mentais e vitais. Então, assim, quando é criança, ela vai sendo encoberta
né? Esse aprisionamento psíquico, isso que se chama crise de crescimento, mas justamente o que vai sufocando, né? Então ele diz aqui, né? E aí quando chegamos no momento onde o ser se torna um buscador, então aí o processo inverso. A gente tem que tirar todas essas capas, né, que foram encobrindo, né, que foram aprisionando o psíquico. Então, o buscador é o inverso, ele tem que ir tirando essas capas, né, retirando. Então, pensa assim, a importância da educação, quer dizer, a coisa que a mãe tentou muito no Ashram, nas escolas, assim, como manter esse ser psíquico o mais tempo possível, justamente fazer crescer o ser psíquico na vida, né? Acompanhar o crescimento do ser psíquico no crescimento físico do ser humano, manter a criança em contato com o ser psíquico durante toda a vida, quer dizer assim, a criança, o adolescente, quer dizer, fazer com que o ser psíquico seja o condutor do progresso, do crescimento, né, da vida. Então, isso, assim, era quando acham que foi essa educação, né, que a mãe sempre tentou, essa educação que ela explorou, né, muito mais a educação, a educação livre, o livre progresso, assim, essa coisa de manter, de alimentar, digamos, né, alimentar esse ser psíquico, em vez de aprisionar, em vez de cobrir, tentar justamente alimentar e deixá-lo cada vez mais vivo e presente para conduzir a vida. Mas é muito interessante isso que ele diz aqui, essa crise de crescimento. Então, é talvez uma crise de sufocação. A maturidade sendo alcançada quando a sufocação se tornou um estado natural. Quer dizer, você não sofre mais, que você já pensa que é isso mesmo a vida, se adapta, fica adulto, então se ajusta e continua e pronto, né? Mas eu não sei, não sei se cada um de nós, né, em diferentes gerações, se passamos por essa fase, né, de adolescência, onde havia essa questão sobre a vida, sobre o que é o meu destino, onde é que eu vou, o que é que eu sou, e esse sofrimento, essa crise de se ajustar na sociedade, que é uma sociedade que muito, né, essa rebelião que muitos jovens ainda têm, quer dizer, momentos assim que mudam, né, ao longo da sociedade, ao longo dos tempos, né, essa rebelião muda, estão em diferentes aspectos. Mas eu acho que a maioria, quer dizer, muitos jovens ainda, né, ainda tem uma busca, né? Uma sede, uma insatisfação. E tem um momento onde o Sartre Prêmio, em algum momento, ele diz que ele não deveria nunca esquecer justamente esse momento de insatisfação da adolescência, do jovem, que nós fomos, né? Então, ele precisa de que a gente nunca esquecesse isso, essa sede de outra coisa, essa busca de outra coisa, essa insatisfação pelo mundo como ele é. Então, essa é uma coisa muito típica da juventude. Então, o Sartre Prêmio diz isso, seria assim. A gente deveria nunca esquecer esse momento da juventude. Então, aí isso se torna justamente, ele diz aí, né, toda a dificuldade do buscador, quer dizer, todas as nossas dificuldades são essas, né? Como identificar, primeiro identificar essas capas, né, esses invólucros, como identificar e como extirpar, como tirar isso, né, para que a alma, que o ser possa revelar-se e conduzir nossa vida. Então, é assim, essas são as dificuldades do buscador. É a história inversa, digamos, do adolescente, né, do jovem. Entretanto, o veremos não é apenas uma viagem em sentido contrário. Primeiro, porque jamais voltamos para trás. Depois, porque a criança psíquica que reencontramos no final da viagem, um final que é sempre o começo, não é mais uma fantasia momentânea,
mas uma realeza consciente. Pois o psíquico é um ser, ele cresce. Ele é o milagre de uma infância eterna, em um reino cada vez mais vasto. Ele está dentro, como uma criança que deve nascer, diz o Rig Veda. Então, isso é muito bonito. Vamos ler de novo, então. Então, ele diz, porque finalmente essas capas que a gente mencionou, essas capas, elas começam desde o bebê. Quer dizer, desde pequenininho, a criancinha vai já se integrando no mundo, vai seguindo coisas, aprendendo coisas, a gente vai condicionando sem se dar conta, quer dizer, mas ele vai vivendo nessa sociedade onde ele nasce. Então vai encobrindo, então o adolescente se rebela, então assim, e até chegar justamente ao buscador e começar o momento onde essas capas têm que ser retiradas. Então ele diz, não é apenas uma viagem em sentido contrário, não é que a gente volta atrás, porque nunca se volta para trás. Depois, porque a criança psíquica que reencontramos no final da viagem, então aquela criança que foi recoberta e tal, aquela criança ela vai agora vai ser, mas no seu original, né? A criança psíquica, a criança pura. E esse final é o começo. Então não é mais uma fantasia que ele era rei, né? Ele brincou de ser rei, a criança brincou de ser rei, mas é uma realeza consciente. Porque é a criança psíquica, né? Quer dizer, é a descoberta desse ser. Então, é uma realeza, quer dizer, nesse momento você é rei no sentido profundo, né? Consciente. Pois o ser psíquico é um ser, o psíquico é um ser, ele cresce. Ele é o milagre de uma infância eterna, em um reino cada vez mais vasto. Então, ele está, quer dizer, a criança está dentro de cada um, como uma criança que deve nascer. Isso nos diz o Rig Veda. Então, esse texto é muito bonito, então eu vou trazer a próxima vez a continuação disso, para a gente chegar a uma coisa mais completa. Então, assim, hoje nós vamos tentar concluir esse capítulo da vida divina, que, que estamos lendo assim, há muito tempo, né? Eu acho que tem um ano, praticamente, eu acho que já antes de eu ir para o Brasil e voltar, nós já tínhamos começado a ler, e se não tem um ano, está perto, né? Que a gente estava lendo esse texto. Então, vamos tentar concluir esse texto, esse capítulo da vida divina. E então, assim, se vocês têm aí o livro, quem tiver o livro, nós vamos abrir na página 789. Então, assim, se a gente lembra bem desse capítulo, eu não sei, eu me lembro de ter insistido em algum momento, assim, leiam esse capítulo, leiam, vão ler de novo esse capítulo do início. Eu não sei se alguém leu, mas é bom lembrar um pouco, né, como o Cherubim nos fez, assim, nos conduziu, né, nessa viagem, desde os primórdios, né, da criação. Lembra que a gente leu mais de uma vez o início desse capítulo, onde ele fala daquela testemunha, né, que viu, se tivesse visto o início, aquele pontinho no universo, etc. Então, ele foi nos conduzindo nessa viagem, né, desde dessa criação inicial até o aparecimento, né, quando surgiu, digamos, a mente despertou, e essa busca foi criando os seres, foi criando o ser humano, e foi criando isso, foi criando até criar o buscador espiritual. E aí ele foi nos conduzindo nessa busca espiritual, como foi isso, as religiões, o ocultismo. Então vocês lembram disso tudo. Então isso foi nos conduzindo, né? Foi assim um leque assim enorme, desde esses primórdios e até aqui onde nós chegamos, né? Então nós vamos pegar esse trecho aqui, na página 789. Então, o Cherubim nos diz aqui: se o resultado geral não foi decisivo, mas apenas contribuinte,
um acréscimo de alguns elementos novos, mais puros, à totalidade da consciência. Ele diz esses elementos que nós falamos, né? Quer dizer, as religiões, o ocultismo, a filosofia, enfim. Isso foi como que, se o resultado geral não foi decisivo, quer dizer, se todo esse esforço, todo esse caminho não foi decisivo, mas apenas contribuiu, como se fosse um acréscimo de alguns elementos novos, mais puros, à totalidade da consciência, e não houve transformação da vida, então ele nos diz, é porque a massa da humanidade sempre se esquivou do impulso espiritual, renegou o ideal espiritual, ou considerou como uma simples forma e rejeitou a mudança interior. Então, assim, eu acho que a gente já viu esse processo, né, humano assim, várias vezes, como a massa da humanidade ela não consegue seguir, né, ela não consegue seguir esses movimentos, que são como que movimentos que é como se fossem isolados, né, e não conseguem atingir, não conseguem fazer a massa acompanhar, né? Então, a espiritualidade não pode ser chamada a lidar com a vida por meio de métodos não espirituais, ou tentar curar suas enfermidades, que é a enfermidade da humanidade, com panaceias, com os remédios mecânicos, políticos, sociais ou outros, que a mente tenta constantemente. Remédios que sempre falharam e continuarão a falhar ao tentar resolver qualquer coisa. Então, a espiritualidade não pode lidar com a vida por meios que não sejam espirituais. Isso parece claro. Não pode tentar curar suas enfermidades com panaceias, né? É como se dizia antigamente, com panos quentes, né? Tentar resolver as coisas dessa maneira. Com remédios mecânicos, políticos, sociais ou outros, que a mente tenta constantemente. E os remédios sempre falharam. E continuarão a falhar ao tentar resolver qualquer coisa. As mudanças mais drásticas, efetuadas dessa maneira, nada muda, pois as velhas enfermidades permaneceram em uma nova forma. O aspecto do meio exterior é modificado, mas o ser humano continua como era. É ainda um ser mental ignorante, que usa mal seu conhecimento ou o usa de maneira ineficaz. Um ser movido pelo ego e governado por desejos, paixões vitais e a necessidade do corpo. Um ser não espiritual e superficial em seu modo de ver, ignorante de seu próprio self e das forças que o dirigem e usam. Quer dizer, a gente volta aqui à ideia do que Sartre fala, né, das marionetes, né? Quer dizer, essas forças, né? Ser ignorante de seu próprio self e das forças que o dirigem e usam. Eles são as marionetes mesmo, né? Eles não sabem o que são. Então, na vida, suas construções têm valor apenas como expressões de seu ser individual e seu ser coletivo no estágio em que chegaram, ou como uma maquinaria para a conveniência e o bem-estar das partes vitais e físicas de seu ser, e como terreno e meio para crescer o crescimento mental, mas não podem conduzi-lo além de seu self atual ou servir como mecanismo para transformá-lo. Sua perfeição e a perfeição dessas partes só poderão vir por uma evolução mais completa.
Só uma mudança espiritual, uma evolução de seu ser, do mental superficial até a consciência espiritual mais profunda. Então, só essa mudança poderá trazer uma diferença real e efetiva. Descobrir o ser espiritual em si mesmo é a tarefa principal do homem espiritual. E ajudar outros a seguirem a mesma evolução é seu verdadeiro serviço. É o seu verdadeiro serviço para a espécie. Até que isso seja feito, uma ajuda externa pode socorrer e aliviar, mas nada mais é possível, ou bem pouco. Então, a gente vê isso de maneira cada vez mais drástica, né? Cada vez mais assim, imperativa no que está na situação atual. Né? A gente diz atual, mas é a situação que vai, se a gente olha assim, nos últimos tantos anos, é uma situação que só vai se agravando. Não é uma coisa assim que começou agora. Né? E, então, claro, eu acho que essas iniciativas assim de amenizar as coisas, essas iniciativas caridosas, são coisas que são paliativos, ou que podem ajudar momentaneamente, mas essa não é a solução, porque o ser humano, ao que parece, continua o mesmo. Ainda não houve justamente uma verdadeira transformação. Então, até que isso aconteça, tudo isso é o que eles chamam, são panaceias, né? Então, ele diz ainda como é verdade que a tendência espiritual foi de olhar além da vida, mais do que para a vida. E isso em todas as religiões, né? Em todos os no cristianismo, no budismo, inclusive na Índia, né? Num certo aspecto do hinduísmo. Então tudo isso é olhar além da vida, não tanto olhar para a vida, mas olhar além da vida. Então é verdade também que a mudança espiritual foi individual e não coletiva. Seu resultado foi bem-sucedido no indivíduo, mas mal-sucedido ou apenas indiretamente efetivo na massa humana. Então, então Cherubim volta nessa coisa do coletivo, essa necessidade, né, do despertar coletivo, desse trabalho para uma vida divina sobre a Terra. Né? Quer dizer, esse trabalho do despertar, esse trabalho de preparação da matéria, de preparação da consciência, para se abrir cada vez mais, para se elevar cada vez mais. Aquilo que ele diz naquela carta que nós lemos no início, né? Escolham o caminho solar, né? O caminho luminoso. Né? Quer dizer, como é já um passo, né? Porque no momento que você escolhe esse caminho, é toda uma atitude interior que muda. Né? E, e se isso pode. O que me vem assim, um pouco é como que não. É o trabalho de cada um, como se seria não só dessa descoberta interior, desse crescimento psíquico, mas é também sentir isso no todo, né? Quer dizer, sentir isso como é alguma coisa que não é só meu progresso, né? Mas é uma coisa assim que cada um de nós é um representante. Como quando um ser descobre algo que se irradia, algo que se espalha, né? Como que se fosse contagioso. Quer dizer, se a gente imagina isso, né? Quer dizer, um progresso é contagioso, ou pode se tornar contagioso, né? Dependendo também de uma certa atitude interior, né? De abertura, né? Então, assim,
A evolução espiritual da natureza está ainda em processo e incompleta. Poderíamos quase dizer que apenas começa. E sua preocupação principal foi afirmar e desenvolver a base de uma consciência e um conhecimento espirituais e criar um fundamento ou uma formação cada vez mais ampla para a visão daquilo que é eterno, na verdade, do espírito. Então, assim, vamos ver isso de novo, porque isso é importante, assim. Então, a evolução espiritual da natureza está ainda em processo e é incompleta. Então, tudo isso que já aconteceu, que Shirogane falou nesse capítulo e tudo, isso faz parte, né, dessa evolução, mas todo esse processo ainda está incompleto. E podemos dizer que apenas começa. E a sua preocupação da natureza, sua preocupação principal foi afirmar e desenvolver a base de uma consciência e um conhecimento espirituais e criar um fundamento ou uma formação cada vez mais ampla para a visão daquilo que é eterno, na verdade, do espírito. Então, é interessante observar isso, porque se a gente olha esse processo justamente que o Chauvin analisou nesse capítulo, a gente vai, assim, do mais básico, nessas primeiras descobertas, os primeiros elementos, né? Então, isso foi crescendo, e foi criando justamente um fundamento, foi criando essa base. E essa base foi cada vez ficando mais ampla, com a espiritualidade, com os buscadores, com as descobertas espirituais. Tudo isso foi ficando maior. Então, isso é como se fosse uma preparação para a descoberta daquilo que é mais eterno, na verdade, do espírito. Tudo foi só uma busca, como se pode dizer, uma preparação, uma formação, uma coisa que deu um sustento, né, a esse processo. Então, mas é só quando a natureza tiver confirmado inteiramente essa evolução e essa formação intensivas por meio do indivíduo, é que algo radical, marcado por uma expansão ou uma difusão dinâmica, poderá ser esperado. Ou uma tentativa de vida espiritual coletiva poderá adquirir com sucesso uma permanência. Quer dizer, é só quando a natureza tiver confirmado inteiramente essa evolução, essa formação. Então, isso será marcado, digamos, no indivíduo, ou, adiante, uma tentativa de vida espiritual coletiva. Então, isso poderá, talvez, ter uma permanência com sucesso. Tais tentativas, digamos, coletivas, foram feitas, mas serviram, sobretudo, como um campo de proteção para o crescimento espiritual individual. Claro, os ashrams, os monastérios, né? Eles criavam aquilo ali, mas não era uma coisa assim voltada para uma transformação coletiva. Era para dar uma proteção ao indivíduo para que ele crescesse. Então, essa disciplina, esse respeito ao outro, quer dizer, tudo isso que se criou, essas regras, né, assim, dentro dessas instituições, não eram voltadas para uma vida coletiva universal, era para o crescimento, para dar elementos para o crescimento de cada um, para o crescimento individual, né? Pois até então, o indivíduo teve que preocupar-se com seu próprio problema, mudar inteiramente sua mente e sua vida, em conformidade com a verdade do espírito que ele está realizando ou já realizou, em seu conhecimento e ser interiores. Toda tentativa prematura de vida espiritual coletiva em grande escala corre o risco de corromper-se por um conhecimento espiritual incompleto em seu aspecto dinâmico, pelas imperfeições daqueles que buscam e a invasão da consciência mental, vital e física comuns, que se apropria da verdade e a mecaniza, obscurece ou corrompe.
Então, aqui, eu acho que a gente pode até, com certa precaução, pode ter o exemplo de Auroville, né? Auroville é essa tentativa, né, da vida espiritual coletiva em uma escala maior. Mas isso que ele diz aqui, a gente vive em Auroville. Esse risco, né, de corromper-se por um conhecimento espiritual incompleto, digamos, no seu aspecto dinâmico. É isso que é interessante o que o Rubino diz. Porque nessa coisa coletiva tem que ser dinâmica, né? Quer dizer, você não é mais o ashram, não é mais o monastério. Então, esse conhecimento espiritual tem que ser dinâmico. Então, numa vida coletiva, você tem que ter não só esse conhecimento espiritual, mas como é, o que é essa dinâmica espiritual na vida? O que é isso? Então, isso tem que ser descoberto nessa vida coletiva. Então, ele diz isso, né? Pelas imperfeições daqueles que buscam e a invasão da consciência mental, vital e física comum, que se apropria da verdade, a mecaniza, obscurece ou corrompe. Então, assim, se eu penso em Auroville, muitas, assim, a mãe deu, assim, um grande, como se pode dizer, com muita clareza, ela deu, assim, o impulso que ela deu, as indicações que ela deu, assim, sobretudo, a organização, a economia, a educação, quer dizer, realmente ela deu, assim, inclusive assim sobre coisas urbanas, ela deu assim incrivelmente, ela deu incrivelmente material assim para esse desenvolvimento coletivo. Mas o que acontece é que justamente tentar o novo é muito difícil, porque justamente nunca foi feito, né? Nunca foi feito e é tudo a descobrir. Então, é muito mais fácil olhar para trás e tentar trazer elementos do passado que já foram usados, que estão sendo usados em qualquer lugar, e tentar adaptar com essa realidade e tal. Então, em Auroville, nós vivemos muito esses aspectos, né? Então, para esse laboratório, Auroville ainda é um laboratório, Auroville é um laboratório. Então, assim, a gente sempre viveu esse aspecto, né? Quer dizer, o que é essa vida coletiva e as dificuldades que enfrenta. A inteligência mental e seu poder principal, a razão, não podem mudar o princípio da vida humana e seu caráter obstinado. Tudo o que podem fazer é efetuar mecanizações, manipulações, formulações e construções variadas. E não pode esperar mais do que isso. Mas tampouco a mente, como um todo, mesmo espiritualizada, é capaz de mudar isso. A espiritualidade libera e ilumina o ser interior, ajuda a mente a comunicar-se com o que lhe é superior e mesmo a escapar de si própria. Ela pode purificar e elevar, pela influência interior, a natureza exterior de certos seres humanos individuais. Mas enquanto tiver que trabalhar na massa humana, com a mente como instrumento, a espiritualidade poderá exercer uma influência sobre a vida na Terra, mas não poderá cumprir uma transformação dessa vida. Então, pode haver uma influência, mas essa transformação ainda é outra coisa. Por essa razão, houve uma tendência que prevaleceu na mente espiritual a satisfazer-se com essa influência e, em geral, a buscar a realização à luz, em outra vida, ou a renunciar completamente a qualquer esforço que a exteriorizasse, e a concentrar-se apenas na perfeição espiritual ou na salvação do indivíduo.
uma dínamo instrumental superior à mente é necessária para transformar totalmente uma natureza criada pela ignorância. Então, eu lembro daquele aforismo de Cherubino que nós lemos aqui também há algum tempo, sobre aqueles eventos que ele diz que marcaram, né, a humanidade, mas que são, não, se questiona mesmo se existiram. Ele fala, né, quer dizer, a queda de Troia, a crucificação de Jesus Cristo, etc., né? Então, eu fico pensando assim, quando ele fala da a queda de Troia, trouxe, criou a civilização helênica, a civilização grega, que influenciou enormemente, sobretudo a Europa, mas eu acho que assim, a maior parte do mundo, né, foi muito influenciada pela cultura helênica, pela cultura grega. Mas não, quer dizer, trouxe essa influência, né? Mas não, a natureza humana continua. Então, Jesus Cristo, né, que ele dá esse exemplo, Jesus Cristo, né, a crucificação de Cristo humanizou a Europa, claro, isso foi importantíssimo, né? Humanizou a Europa, que ainda era bárbara, né? Falamos disso também. Humanizou a Europa. Então, essa influência, então, essas são grandes influências, né, que evolutivas, né, que marcam o período da evolução, ou a infância de Krishna em Vrindavan, que trouxe o amor, trouxe a devoção. Então, tudo isso foram momentos assim na humanidade que repercutiram e tiveram grandes efeitos na humanidade. Mas ele diz, quer dizer assim, então, o quarto é o ensinamento de Krishna, né? Quer dizer, o ensinamento de Krishna na Gita. É aquilo que ainda vai possibilitar a humanidade a fazer um passo ainda mais além, né? E, então, eu imagino que, para mim, isso tem a ver também com isso, essas influências, assim, enormes, né? Com que se diria hoje globais, né? Mas que realmente marcaram a humanidade. E mas que não transformaram. Quer dizer, não transformaram e, e o que precisa realmente agora é justamente essa evolução espiritual. Quer dizer, agora é o valor espiritual. Quer dizer, como é que isso vai acontecer? Vamos ainda, vamos ainda ver, né? Como é que isso vai se processar. Então, por quê? Então, ele continua. Outras objeções são feitas ao místico e seu conhecimento. Não contra o efeito desse conhecimento na vida, mas contra o método usado pelo místico para a descoberta da verdade e contra a verdade que ele descobre. Então, vamos ver, vamos continuar, porque eu acho que ele explica. Uma objeção ao método é que este método seria puramente subjetivo, não teria uma verdade independente da consciência pessoal, e suas construções não seriam verificáveis. Então, a experiência de um místico não pode verificar. Quer dizer, o que o Sri Aurobindo viveu, o que o Sri Aurobindo nos convém, né, nos traz sobre a sua mente, sobre a experiência dele, o que a mãe, porque tudo isso são coisas vividas, mas não há nenhum instrumento físico capaz de medir, de pesar, de conferir essas experiências. Né? Que não tem como, porque isso a gente já falou também, Chubin já fala várias vezes, né? De como você não pode medir com instrumentos físicos experiências subjetivas. Quer dizer, não pode aplicar as mesmas regras do mundo físico, material, para o mundo sutil, espiritual, invisível. Esses argumentos triviais não são de grande valor, pois o objetivo do místico é o autoconhecimento e o conhecimento de Deus. E isso só pode ser alcançado por um olhar voltado para dentro e não voltado para fora. Ou, se o que ele busca for a verdade suprema das coisas,
E isso também não se poderá chegar por meio de uma investigação exterior, com a ajuda dos sentidos, nem por nenhum escrutínio ou pesquisa que se baseie em exterioridade de aparências ou especulações que se apoiem em dados incertos de um meio indireto de conhecimento. Então, nada disso pode ser investigado, em termos assim físicos, né, materiais. Ele só poderá alcançá-la mediante uma visão ou um contato direto da consciência com a alma e o corpo da própria verdade, ou de um conhecimento por identidade, quando o self se torna um com o self das coisas, com a verdade de seu poder e a verdade de sua essência. Então, essa é a coisa da experiência espiritual, né, que não tem como medir, não tem como avaliar. Né? Quer dizer, eu diria até que hoje se buscou, quer dizer, a ciência buscou, inclusive, fazer testes, né, cerebrais com aquelas máquinas que medem coisas, a meditação, os estados de sono. Quer dizer, a ciência, ao longo do tempo, tentou usar instrumentos científicos, digamos, para encontrar respostas para esses estados, né? Mas os resultados, acho que sempre foram muito pobres. E E eu não sei até onde eles querem realmente assim saber. Quer dizer, eles não querem saber, é só uma curiosidade, assim, como a impressão que se tem é que é para provar coisas, né? E não tem como provar coisas, assim. Você não tem como provar, não tem nada para provar. Só tem que viver e ter a experiência. Quer dizer, só a experiência pessoal, só a experiência desse conhecimento, dessa união com a alma. Não tem nada para provar. Isso tem só que se tornar, quer dizer, o que o ser é, o que o ser se torna, o que irradia de cada um. Quer dizer, isso são os elementos, né, que podem, de certo modo, afirmar essa experiência. Mas não há como, de outra maneira, descobrir, né, através da ciência, esses planos, né, essas, esses níveis de consciência, esses níveis de evolução. Quer dizer, não é possível. Mas então se insiste aqui, né? Insiste-se que esse método não resulta em uma verdade comum para todos e que há grande diferença em suas conclusões. Sugere-se com isso que esse conhecimento não é de modo algum a verdade, mas uma construção mental subjetiva. Essa objeção baseia-se em uma incompreensão da natureza do conhecimento espiritual. A verdade espiritual é uma verdade do espírito, não é uma verdade do intelecto. Não é um teorema matemático, uma fórmula rígida, lógica. Ela é uma verdade do infinito. Uma, una em uma diversidade infinita. E pode assumir uma variedade infinita de aspectos e formações. Na evolução espiritual, é inevitável que devamos alcançar a verdade única por caminhos multilaterais, apreendê-la sobre múltiplos aspectos. Essa multiplicidade é o sinal de que a alma se acerca de uma realidade viva, não de uma abstração ou imagem construída das coisas que pode petrificar-se em uma fórmula rígida ou morta. A noção intelectual, lógica e dura, que apresenta a verdade como uma ideia única, aceita por todos, uma ideia ou sistema de ideias que elimina todas as outras ideias e os outros sistemas, ou como um fato único, limitado, uma fórmula única de fatos que todos devem admitir,
é uma transferência ilegítima da verdade limitada do campo físico para o campo muito mais complexo e plástico da vida, mente e espírito. Então, esse é o problema, quer dizer, a ciência quer sempre aplicar os mesmos princípios e não pode, quer dizer, assim, quando você tem a regra que diz que isso mais isso cria água, então isso é uma coisa que é universal. Tudo bem, quer dizer, isso mais isso cria água. Tudo bem. Mas você não pode dizer que isso mais isso cria a consciência. Ou que fazer isso ou isso, juntar isso com aquilo, abre os seus campos espirituais. E é bom para todo mundo. É uma regra universal. Isso não existe. Por isso, o Sr. Aurobindo aqui, ele foi nos mostrando os caminhos espirituais, essa busca, né? As diferentes religiões, as diferentes maneiras de buscas. O Sr. Aurobindo vai nos mostrando isso, porque isso é a verdade, a verdade divina. Entendeu? O divino é essa complexidade, nem sabe o que é. Então, todos os caminhos, isso é a coisa maravilhosa assim, do hinduísmo. Essa coisa de que a busca por divino é a verdadeira liberdade. Quer dizer, isso é uma das coisas na tradição indiana, e que você pode ser até hoje, nesse país, essa extrema liberdade espiritual. Então, se o seu caminho, você está na busca espiritual, e você quer ser um sannyasi, quer ir para o monastério, você quer perambular pela rua, você quer cantar Hare Krishna, porque tudo isso é válido, porque você está buscando. Então, o Sri Aurobindo diz, essa transposição, quer dizer, tentar, né, transpor essa maneira de conhecimento científico para o plano espiritual, foi responsável por muito dano. Introduziu no pensamento uma estreiteza, a limitação, uma intolerância pela variação e multiplicidade, indispensáveis de ponto de vista, sem as quais não pode haver a descoberta da verdade em sua totalidade. E essa estreiteza, essa limitação, foram a causa de muita obstinação no erro. Reduziu a filosofia a um dédalo sem fim de disputas estéreis. A religião foi invadida por esse mesmo erro e contaminada por credos dogmáticos, fanatismo e intolerância. Parece que ele está falando agora, né, disso. Quer dizer, ele falou disso em 1949. Então, parece que ele está falando agora, né, disso. Né? Foi invadida credos dogmáticos, fanatismo, intolerância. A verdade do espírito é uma verdade do ser e da consciência, e não uma verdade do pensamento. Ideias mentais podem representar ou formular apenas algumas facetas. Traduzir mentalmente alguns de seus princípios ou de seus poderes, ou enumerar seus aspectos. Mas para conhecê-la, a verdade do espírito, devemos nos tornar essa verdade e vivê-la. Sem esse devenir e essa vivência, não pode haver verdadeiro conhecimento espiritual. A verdade fundamental da experiência espiritual é una. Sua consciência é una. Em todo lugar, ela segue as mesmas tendências e linhas gerais que permitem despertar para o ser espiritual e tornar-se gradualmente este ser, pois estes são os imperativos da consciência espiritual. Mas há também, com base nesses imperativos, numerosas possibilidades de variação na experiência e expressão. A centralização e a harmonização desses poderes, mas também a busca intensiva, exclusiva de uma dessas linhas de experiência, são dois movimentos necessários para o emergir em nós dessa força consciência espiritual. Ademais, o modo como a mente e a vida adaptam-se à verdade espiritual e como esta verdade se expressa nelas, na mente e na vida, isso deve variar conforme a mentalidade do buscador, enquanto ainda não se elevou acima da necessidade de uma tal adaptação ou tal expressão limitativa.
Então, é esse elemento mental, essa introdução do elemento mental e vital, que criou as oposições que ainda dividem os buscadores espirituais, ou explica essa diferença nas afirmações sobre a verdade que eles experienciam. Essa diferença, essa variação, são necessárias para a liberdade da busca e crescimento espirituais. Superar diferenças é inteiramente possível, mas é na experiência pura que isso se faz mais facilmente. É através da vivência, da experiência. Na formulação mental, a diferença deve permanecer até que se possa ultrapassar completamente a mente e, em uma consciência mais alta, integrar, unificar e harmonizar a verdade múltipla do espírito. Então, essa verdade múltipla só pode ser unificada num plano mais alto. Enquanto a mente não pode unificar, né? Então, enquanto a mente não, enquanto o espírito ainda não, a gente não está indo no plano espiritual que unifica tudo, então é como se essa diversidade ela é muito necessária, mas no sentido de uma riqueza, no sentido de uma dessas possibilidades todas que o divino nos oferece, né? Quer dizer, assim, tudo na busca, né? Essa busca espiritual. Quer dizer, enquanto você está na busca, você vai descobrindo, você vai explorando, você vai se abrindo, até o momento justamente que você chega a essa unidade, e aí você chega realmente que tudo é um, tudo é uma só coisa. E aí, para chegar a isso, realmente tem que chegar a esse nível espiritual, assim, bem mais alto. O Cherubino vai nos conduzir aqui nos próximos capítulos justamente a isso, porque finalmente vamos chegar à sociedade gnóstica, à sociedade realmente espiritual, supramental. Porque justamente essa unidade é só o nível supramental que nos traz, né? Porque a sobremente é justamente onde começam essas divisões, é onde começam essas separações, esses grandes, como se pode dizer, manifestações de diferentes aspectos, né? Mas é só a supramente que vai justamente nos conduzir, nos fazer ver essa, essa unidade, viver essa unidade, né? Ricardo Galindo, ele publicou, né, recentemente, né, essa experiência da mãe do barco instrumental, que é muito bonito. E, e a gente vê como mesmo naquela experiência, que ele fala da cor, né, e como tudo, a matéria, não tem diferença, você cria, quer dizer, não existe diferença entre a vontade e a manifestação. Então, você quer uma roupa, quando se faz, né? Você quer o que é, tudo é assim indescritível, né? Mas ela fala da cor, e que há também níveis, quer dizer, há corpos que são já completamente de uma cor, nessa cor que ela fala, e outros que têm como que mais ainda cores que, eu não diria manchas, mas como que cores que não são ainda unificadas. Então, mesmo nesse plano, essa descrição é muito bonita, eu acho que a gente precisa ler isso mais e mais, porque então, assim, eu apreciei muito, viu, Ricardo, como você publicou isso, porque é realmente uma experiência, assim, maravilhosa. E como a mãe, quando ela diz, quando ela volta desse plano, como o que nada mais parecia, né? Nada mais tinha importância, como tudo era outra coisa, que não tem nada. E a coisa interessante também é que, nesse plano, não tem nada a ver com as nossas definições, digamos assim, éticas, morais, ou não sei quais outras, né, religiosas. Não tem nada a ver com isso, é outra coisa, é realmente outra coisa. Mas essa construção, assim, no termo mais da sociedade, Schrödinger vai nos conduzindo, eu espero que um dia a gente consiga chegar ao último capítulo, que é justamente a vida divina, né, que ele descreve como poderia ser essa vida divina sobre a Terra. Então, vamos ler o último parágrafo. Então, na evolução do homem espiritual, deve haver necessariamente numerosos estágios. E em cada estágio, uma grande diversidade na formação individual do ser, da consciência, da vida.
do temperamento, das ideias, do caráter. E Schrödinger responde isso a algum discípulo que pergunta, mas a vida experimental, a gente desaparece, como é que é? É justamente, eu acho que ele diz alguma coisa muito assim, no sentido de que, não, você está nesse nível, mas você ainda é um ser. Você não é que você desaparece, se funde e não é mais nada, mas ainda existe, digamos, que é uma individualidade que não é essa, é uma individualidade que não pode nem imaginar essa individualidade supramental, se eu posso dizer isso, né? Se não é uma bobagem, né, dizer isso, mas é como se fosse uma coisa assim que é o encontro mais próximo daquilo que o Schrödinger descreve, né? Então, a natureza da mente instrumental e a necessidade de lidar com a vida devem, por si mesmas, criar uma variedade infinita, conforme o estágio de desenvolvimento e a individualidade do buscador. Mas, a parte disso, mesmo o domínio da autorrealização e da autoexpressão espirituais puras não é necessariamente uma monótona extensão única e branca. Pode haver uma grande diversidade na unidade fundamental. O Self Supremo é um, mas as almas do Self são múltiplas. E assim como for a formação da natureza pela alma, assim será sua autoexpressão espiritual. A diversidade na unidade é a lei da manifestação. A unificação e a integração supramentais devem harmonizar essas diversidades, mas aboli-las não é a intenção do espírito da natureza. Eu acho que, é claro, né? A gente, como o, pode ser de uma riqueza extraordinária, quer dizer, assim, cada um pode criar uma infinidade de coisas, de acordo com aquilo que ele é, de acordo com a sua alma, de acordo com a vastidão que ele alcançou. Então, pode ser assim um mundo se a gente pode imaginar esse mundo de beleza, esse mundo. Não, a gente não pode imaginar. A gente não pode imaginar. Eu acho que é uma coisa assim tão. Talvez em sonhos, né? Talvez quando a gente, num plano sutil, né? Assim, quando a gente dorme, que a alma viaja e está livre, né? Então, ela, ela como que pode alcançar, ela pode alcançar justamente planos que a gente nessa, nessa forma material, a gente não pode, né? Então, não, inclusive os antigos diziam isso, como, na verdade, a gente nem está dormindo, né? Quer dizer, essa vida que a gente leva é uma vida de sono. É quando a gente dorme, justamente, que a alma desperta, né? E faz suas experiências. E a maioria das vezes, a maioria das pessoas, a gente não lembra, né? Quando acorda. Porque é como se fosse alguma coisa muito longe, né, da nossa realidade. Mas a gente, às vezes, tem um. Quantas vezes a gente acorda e tem, assim, uma espécie de bem-estar, ou uma memória vaga, mas não consegue lembrar, não consegue pegar o fio, né? E, e tem essas viagens que são feitas, e aí a gente pode tocar justamente esses níveis de consciência que normalmente a gente não tem acesso. Então, vamos concluir nosso capítulo. E, então, acho que a gente pode, talvez, deixar, vamos ter mais tempo agora, tem bastante tempo, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta. Alguma...
Eu acho que, como a gente ainda tem um pouco de tempo, se vocês tiverem ainda o livro nas mãos, vamos abrir na página 383, porque é justamente isso que eu comentei agora sobre o sonho e tudo isso. E eu acho esse trecho, eu acho que a gente já leu isso alguma vez, porque eu acho esse trecho muito poético, assim, é o Upanishad. Então vamos só ler, é uma citação, né? Então o nome do capítulo é A Ilusão Cósmica, Mente, Sonho e Alucinação. Então o texto é o seguinte: este self é um self de conhecimento, uma luz interior no coração. Ele é o ser consciente comum a todos os estados de ser e move-se nos dois mundos. Ele se torna um self de sonho e passa além deste mundo e suas formas de morte. Existem dois planos desse ser consciente: este mundo e os outros. Um terceiro estado é seu lugar de junção, o estado de sonho. E quando ele se coloca nesse lugar de sua junção, vê os dois planos de sua existência, este mundo e o outro mundo. Quando ele dorme, ele toma a substância deste mundo, onde tudo é, e ele mesmo desfaz e constrói, por sua própria iluminação, por sua própria luz. Quando dorme, esse ser consciente torna-se luminoso com sua própria luz. Não há estrada, nem coches, nem alegrias e prazeres, nem lagoas, fontes ou rios, mas ele os cria por sua própria luz, pois ele é aquele que faz. Pelo sono, ele rejeita seu corpo e, sem sono, vê aqueles que dormem. Por seu sopro de vida, preserva este ninho inferior, ele preserva seu corpo, e se lança imortal para fora de seu ninho. Imortal, ele vai aonde quer. O Purusha dourado, o cisne solitário. Eles dizem: só o país do despertar é dele, pois as coisas que vê quando está desperto, estas são as únicas que vê quando dorme. Mas lá ele é sua própria luz. Então esse texto, eu acho esse texto assim tão luminoso, assim, tão iluminador, porque justamente ele diz tudo, essa coisa do sonho, a junção, que a junção é o corpo, né? Quer dizer, então assim, o terceiro lugar, esse terceiro estado é a junção. Então ele se coloca nesse lugar de junção e ele vê aquilo que dorme é aquilo que está desperto. Então ele vê tudo daí. E ele cria tudo. Quer dizer, isso a gente falou agora do estado, desses estados que a gente não lembra, esses estados de consciência que a gente visita, a alma visita, e que a gente não lembra. Então é a descrição perfeita, né, desse estado. E é muito poética, muito bonita e muito descritivo disso que a gente. E acho que a gente vive, acho que muitos de nós vivem isso, quer dizer, essa experiência no plano sutil, de planos de consciência que a gente não tem controle, não é mestre, né? Isso não acontece. Então tá, então isso foi só assim para concluir a nossa conversa de hoje e vamos deixar um espaço assim para alguma pergunta, alguma. Era, mãe, tudo bem? Que essa tradução que você falou, que o Ricardo fez, Que ele publicou recentemente no Caminho Ensolarado.
Lá sobre a tem uma experiência da experiência. mãe, né? A experiência Ah, da mãe no barco supramental, que ela descreve. Você não recebe? não, o Caminho Solar eu tenho, mas esse. Ah, eu acho que ele não Eu, faz parte do grupo do WhatsApp. não, então tem que incluir ele, porque são muito É, boas. São as conversas da mãe, Renato, e das conversas, né? Os entretiens. E o Ricardo publicou recentemente uns duas ou três passagens, justamente, dessa experiência da mãe, que ela fala do mundo suplementar. E é belíssimo. é o outro, Ah, Ô, é Galindo, o outro inclua o Ricardo, Renato aí. é o É, Ricardo Galindo, né? sim, é o Galindo, Aí é. aí a gente, você passa depois o telefone dele, se ele autorizar, a gente coloca ele no sim. grupo. Pode autorizar, pode É, colocar. claro, são muito bons esses textos, né? E é isso que a gente está tendo. Ele está aí, o Galindo? Ricardo, você está Não, aí? não, não, o Galindo não está. Não está não. Não tá, não. Porque Renato, isso é para quem isso está. você tem que passar o seu número de WhatsApp. Eu, pa- eu, acho que você tem o meu telefone, mas eu passo para você. Maria Ok. Mãe, Você passa para quem? Para mim ou para a Eu Lenora? passo para a Leonora, eu posso passar para a Leonora, acho que eu tenho o telefone da Leonora. Tá, tá. Lenora é mais hábil nessas coisas do que eu. Uhum. Mas esses textos são muito bons, né, da mãe, que o Ricardo tem publicado. Ricardo, tem um grupo também de Então, conversas com o Shirley Aurobindo, muito bom, também da Marcos Wolff está fazendo traduções dele com quem? outro grupo, Conversas com Shirley Aurobindo, que Marcos É Wolff a do Marcos? é, Do faz que o traduções Marcos, né? do Hum, discípulo Nirod com Shirley Aurobindo. E também, se hum. você quiser, Renato, a gente também coloca Ah, você, inclui nesse grupo. Não, é muito bom essas coisas, né? Como que vai alimentando, né? Vai espalhando, sim. assim, muito bom, muito bom. Então tá. Então, até a semana que vem. É, como a Ariamane disse, até a semana que vem. Então, seguimos sem interrupção o nosso ciclo de estudos. Na próxima semana, teremos a síntese do yoga com o Henrique. Ao mesmo tempo, a nossa convenção diz que este é o último encontro do ano. O ano termina Ah, é na verdade. terça-feira e começa na quarta um novo ano. Então, é um É. momento de olharmos um pouco atrás e agradecermos ainda uma vez mais a todas e todos pela regularidade com que vem nos acompanhando e dando força para que o ciclo prossiga já agora há vários anos e a expectativa de que no próximo ano continuemos essa caminhada em conjunto, sempre buscando aprender, apreender e aprender algo mais daquilo que É. Shri Aurobindo e a mãe nos legaram. Então é isso. Eu não sei mais o que dizer nesses votos de fim de ano, porque tudo já foi dito. Então, eu fico em silêncio, eu sempre digo, olha, vamos esperar que seja novo, né? Esse ano novo traga alguma coisa de novo, né? Que a gente Sim. possa realmente viver algo novo. Com certeza será um ano desafiador em todos os sentidos, mas Com certeza. talvez por ser desafiador também será um ano de É, aprendizado e é, oportunidade. é, justamente. Então, feliz ano novo para todos e todas. Muita paz, muita luz, gratidão. Ano novo, Marcos e todos. Gratidão pela apresentação de hoje, Ariamani.